Olá, pessoal! Como vão vocês? É um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. E você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. Eu sou o André e estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E para você que está aí nos escutando, que talvez seja psicólogo, psicanalista, hipnoterapeuta ou até mesmo terapeuta, que sempre está procurando aprender cada vez mais com informações que agregam nas suas terapias, nós, o Praticadamente, convidou para hoje um palestrante mega especial. Já participou de algumas resenhas aqui com a gente, e é o Emerson Henrique, que é psicanalista e hipnoterapeuta. Ele vai abordar o tema de hoje, tratamento das disfunções sexuais na hipnoterapia. Nessa resenha, Emerson Henrique vai falar sobre os aspectos a respeito do ato sexual, os seus eventuais problemas em cada uma das etapas do sexo e como podemos ajudar os pacientes das disfunções sexuais. Mas antes de passar para o nosso convidado, gostaria de lembrar também a vocês que estamos nas mídias, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, Facebook e no Spotify. Sigam a gente lá. Emerson, passo a bola para você. Podemos. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite de novo, tá? É um prazer estar aqui com vocês. A coisa que eu mais amo é transmitir tudo que eu aprendo. Na verdade, eu aprendo já pensando em passar para frente, então sempre é uma grande honra estar aqui. Meu nome é Emerson Henrique, mas se vocês estranharem nas redes sociais, eu vou estar como Henri Dávila, porque eu estou passando por um processo de identidade visual, onde já tem o Emerson Henrique, que é cantor sertanejo, eu não posso competir com ele. Então, eu estou trocando, digamos, de nome para ficar mais fácil das pessoas me encontrarem. Então, apesar de eu ser Emerson Henrique, todo mundo, os amigos me chamam, vocês vão me encontrar nas redes sociais como Henri Dávila, tá? Que é o meu segundo nome, é Henrique, e o Henri é de Henrique. Dávila é sobrenome. Então, boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você está vendo isso, né? Se for no YouTube. Eu vou compartilhar a minha tela aqui já, e aí vocês me dão um ok aqui se vocês estão vendo, tá? Só para saber. Deixa eu colocar aqui. Estão Tá vendo? ok. Tá certo? Ok. Então, vamos lá. Bom, vamos falar dos princípios terapêuticos e diagnóstico das disfunções sexuais. Aqui eu vou falar em que parte entraria a hipnoterapia, tá? Mas meio que isso aqui serve para todo mundo, independente se você trabalha com hipnose ou não. Na verdade, isso é independente de hipnose. A hipnose seria só um meio a mais de você trabalhar, talvez com um pouco mais de eficiência em algumas etapas aqui. Bom, vamos lá. Todo esse slide aqui, tudo que eu vou falar aqui para vocês não é tirado da minha cabeça e a fonte não é cabeça vozes da minha, tá? Aqui aqui a equipe Master e Johnson, né? Que o Master é ginecologista e a Virginia Johnson é sexóloga e eles foram pioneiros na pesquisa sobre a natureza da resposta sexual humana e no diagnóstico de tratamentos de distúrbios e disfunções sexuais de 57 até 90. E o trabalho deles é utilizado como meio de tratamento até os dias de hoje, tá? Até pelo menos hoje que estou falando aqui com vocês, que foi gravado, é utilizado ainda o trabalho deles. E tudo que eu vou falar aqui é pautado na pesquisa e no trabalho desses dois aqui, certo? Só para deixar claro, para ninguém achar que eu estou tirando tudo que eu vou falar aqui da minha cabeça. Então, vamos lá. O ciclo da resposta sexual, né, de Master e Johnson. A gente começa, né, tendo que saber que a resposta sexual, o ato sexual é composto por estas 5 etapas, né? Que começa com o desejo, que é a vontade, né? Se eu tenho vontade, se eu tenho desejo por alguém, por fazer, se eu tenho isso dentro de mim. Depois a gente passa para excitação, e aí eu vou ver se eu fico excitado sexualmente, porque no desejo não necessariamente já estou excitado, né? É subdividido. Na excitação, aí já acontece a ereção, ou no caso das mulheres, até dos homens também, de certa forma, já acontece a lubrificação natural da região genital, então isso é a excitação. Platô é quando você já está no ato sexual, sabe? Depois que já está com desejo, já está excitado, já está penetrando, por exemplo, vamos dizer assim, que é um ato de penetração, e aquela parte que está penetrando, que está depois da excitação e entre o orgasmo. Tá? É o momento ali o normal, o meio termo.
Depois tem o orgasmo, que é realmente ali, né, que as pessoas falam assim, como é que eu sei que o sexo acaba? Bom, depois do orgasmo, normalmente é aí que acaba. E só que não acaba aqui nas nossas etapas, não vai acabar no orgasmo, que aí tem a resolução, que aí é o término, né? Aí, de fato, quando acaba a relação sexual, enfim. Vamos lá, então. Ainda falando aqui do ciclo, se a gente for ver um gráfico, como é que seria, então, né, o gráfico aí do funcionamento do ato sexual? Começa lá embaixo no gráfico com o desejo, aí você sobe, 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 vai para a excitação. O platô, você viu que está reto, porque ele fica ali mantido, né? Aquele período lá que define a quantidade de tempo que vai ter o ato sexual, porque se não tiver platô, vai ser desejo, me excitei e já tive orgasmo, então não existe. Então, o platô ali é retinho, porque ele fica um tempo ali numa linha e depois ele começa a subir para ir em direção ao orgasmo. Tem como ser um orgasmo surpresa, tá? Sempre é crescente, para daí chegar. E aí depois tem a resolução, que é quando cai, então tudo, né, que acabou o desejo sexual e já todo mundo se resolveu. Então, aí seria um modelinho de gráfico para a gente. Aqui a diferença do ciclo, isso aqui é muito importante, gente, tá? Só que quando vocês forem fazer psicoeducação com o seu paciente, vocês vão ter que... eu vou até disponibilizar esse slide para vocês verem depois. Aqui a diferença da resposta sexual de homens para mulheres. Ali nós temos minutos, ali, tá vendo ali embaixo? Então, presta atenção que o homem, ele vai do 0 a 5 minutos já para o platô. E a mulher, ela em 5 minutos, ela está começando a excitação ainda. É aquela história velha lá de que mulher é fogão a lenha e o homem é fogão elétrico, sabe? Aquela metáfora que o povo faz. Então, a mulher, gente, ela demora 15 minutos em média, uns 15, 16 minutos, só para chegar no platô, coisa que o homem já está lá faz tempo. Então, a gente vai ter que lembrar desse gráfico aqui mais para frente, porque muitas vezes o homem pensa que tem ejaculação precoce, mas na verdade não, é que ele fica se comparando com a mulher, e a mulher é naturalmente, biologicamente, mais devagar do que o homem mesmo, tá? Então, se ele for se comparar com ela, tendo a mesma quantidade de estímulo ao mesmo tempo, obviamente que ele vai perder a briga. Isso é biológico, não tem o que ele fazer. Não adianta ele ficar se culpando, ficar achando que ele está com problema, tá? A não ser que ele tenha algum problema de dificuldade de excitação, de orgasmo, aí talvez ele se equipararia ou atrasaria, mas aí é outro problema. Então, o homem vai do 0 aos 5 já para o platô, e a mulher, né, em 5 minutos, né, a mulher é de 0, na verdade, com 15, ali, 16, 17 minutos, é que ela chega de fato no platô. Aí eles ficam naquele vai e vem, né, ou talvez naquela nuance de prazer. Com 15 minutos, o homem já atingiu o orgasmo, e a mulher aqui, nesse exemplo, está com 25, com 20, 21, 22 minutos, ela chega, então, no orgasmo, aí a mulher tem a resolução até um pouco mais devagar, e o homem tem a resolução abrupta, né? Tipo, ele gozou, acabou, não chega mais perto de mim, não tem mais graça. Então, você vê claramente a diferença, a distinção aqui da resposta do homem para a mulher. Isso aqui é, obviamente, em homens e mulheres tecnicamente saudáveis sexualmente, essa aqui é a resposta padrão, tá? Isso aqui tem que ser guardado, essa informação, para as futuras slides que a gente vai usar aí, para vocês lembrarem disso. Tudo bem? Acho que tá tudo certo, né? Qualquer dúvida, vocês falam aí. O que caracteriza uma disfunção sexual? Então, o que você vai ter que procurar tecnicamente para saber se é uma disfunção sexual ali? As DS são perturbações nos processos que caracterizam o ciclo da resposta sexual ou... aqui. Ou sexual, ou por presença de dor associada à relação sexual. Então, se ele tem se alguma dessas etapas está com algum problema, está tendo dificuldade em alguma delas, ou se ele está tendo dor durante a relação sexual, que vai aparecer depois, então a gente tem aí um problema de disfunção sexual, tá? Mas vai ter até um slide falando disso, mas eu já quero até deixar bem claro aqui. A gente, né, se você que está vendo essa aula aqui não for um psiquiatra, então você só vai poder tratar disfunções sexuais ou em conjunto com o psiquiatra, ou no caso de pessoas que tenham problemas que não são somente emocionais. Por exemplo, se ela está com uma clínica médica, se ela está com uma questão
biológica que está impedindo ela de ter uma resposta boa sexual, você até pode ajudar, mas em conjunto com o médico, a não ser que você seja terapeuta e médico, daí você pode tratar sozinho. Agora, se a pessoa não tem caráter só psicológico que faz ela ter essa disfunção, e ela, na verdade, tem também questões, ou somente tem questões médicas que estão fazendo ela ter esse problema, a gente ou não vai atender, ou vai atender em conjunto com um médico, porque senão não vai adiantar nada, tá? Porque se o problema dela não vem do emocional, do psicológico, a gente não tem muito o que fazer por ela, a gente meio que vai estar perdendo tempo, nosso e dela também. Então, o único jeito de tratar é se ela for somente emocional, ou então se tiver um lado emocional, e a gente tratar junto com o médico, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que decifrar é se o problema dela não vem de alguma clínica médica ou também de alguma ingestão de substância química. Ela pode estar ingerindo algum tipo de medicamento ou de droga que pode estar fazendo ela ter essa ADS, e daí também a gente não tem o que fazer nesse caso, a não ser fazer ela parar de usar isso daí, mas também para a gente fazer parar de usar, a gente também depende do que ela está usando. Então, percebam aí que só para diagnosticar já é um certo trabalhinho que você tem que ter. Mas, supondo que é psicológico e emocional, é o que vamos lidar aqui, então, nos seguintes slides, certo? Vamos lá aqui. Espera aí, que eu estou tirando. As DS que forem trabalhadas, que eu falei aqui agora, né? É verdade. As DS que forem trabalhadas por terapeutas que não sejam médicos, estes devem tratar demandas apenas de caráter psicológico da sexualidade e excluir já inicialmente toda a possibilidade da disfunção ser causada por clínica médica ou efeito de substâncias. Certo? Então, primeira etapa, tem uma DS aqui para mim, Emerson, como é que eu faço? Primeira etapa é descobrir se ela não está com isso por causa de uma doença orgânica, de algo orgânico, ou de alguma substância química que ela está ingerindo. Se a resposta for sim para esses dois questionamentos, você, como eu já falei, ou não vai atender, ou vai atender junto com o médico, mas você não pode pegar a bucha sozinho, porque não tem nada a ver com o seu trabalho. Ok? Opa. Vamos lá. E a prevalência de disfunções sexuais, 35% dos homens sofrem de alguma disfunção sexual, tá? E 45% das mulheres sofrem algum tipo de disfunção sexual. E é maior do que a depressão e a ansiedade. Por isso a importância de sabermos tratar isso, ok? Porque isso é maior do que depressão e ansiedade, e sabemos que depressão e ansiedade é gigantesco no Brasil, principalmente, tá? Então, se é maior do que a depressão e a ansiedade, imagine a quantidade de gente que não está com o pé do frango azedado nessa área da vida. Então, vamos lá. Oh, meu Deus do céu, tô com esse negócio que toda hora aparece muito, né? Peraí. Componentes psicológicos da sexualidade. Então, aqui prestem atenção, gente. Aqui passou no primeiro filtro, que é aquele lá de descobrir o porquê que ela tem, se é ingestão de químicos, de fármacos ou doença orgânica. Aqui vem a segunda etapa do diagnóstico. Então, prestem muita atenção aqui nessa parte. Primeira coisa, identidade de gênero. Vocês viram que eu já dei aula sobre isso, então vocês lembram, né? Eu espero que vocês lembrem da identidade de gênero, que é aqui, na cabeça. Vamos supor, onde pode estar o problema? Às vezes a pessoa diz que está com problema de excitação sexual. Ela não está numa relação, talvez ela está assim normal, mas ela tem problema de identidade de gênero. Ela não se reconhece com o próprio corpo. Então, muito provavelmente, a autoestima dela vai estar lá embaixo, porque ela nem sabe, ela não sabe ainda o que ela se identifica, ou ela já sabe e não é o gênero que ela tem, nesse caso, hipotético. Se ela tiver um problema com o gênero dela, isso obviamente vai refletir na autoestima e, obviamente, também na excitação sexual, porque ela não vai se sentir à vontade com o parceiro ou com a parceira. Então, definir se a identidade de gênero dela está bem clara, se ela é um homem cis, um homem trans, uma mulher trans, uma mulher cis, isso daí é extremamente importante já para a gente definir. Óbvio que isso aqui meio que vai ficar talvez na cara, né? Mas a gente tem que saber, isso tem que ser uma parte super importante. Orientação sexual é óbvio, imagina que o homem está casado com uma mulher, mas ele é gay, e aí ele vai lá tratar com você que ele não está conseguindo sentir excitação sexual pela mulher. Aí você vai passar a terapia toda correndo atrás do rabo, porque ele nunca vai conseguir sentir, não adianta. Tá? Então, orientação sexual também tem que ser investigada nesses contextos de DS, porque se ele está casado com uma mulher e gosta de homem, é óbvio que ele não vai sentir atração por ela, ou quase nada. E a mesma coisa, né? O inverso, uma mulher que é lésbica está casada com um homem. Então, né, pelo amor de Deus, investigar a orientação sexual do seu paciente também.
a intenção sexual. Então, qual que é a intenção quando ele quer fazer o sexo? Quando ele precisa fazer esse sexo na cabeça dele, é por quê? Porque ele quer se dar prazer, porque isso é muito importante para ele, porque é importante para o parceiro, porque a esposa está reclamando. Então, qual que é a intenção, né? A intenção, no caso dele, no caso aqui hipotético dele, está buscando ajuda terapêutica para isso. Qual que é a intenção com isso? O que ele está querendo suprir que ele não está conseguindo? Tá? Descubra a intenção por trás do ato sexual do seu paciente. Desejo, né? Se ele sente desejo e por quem que ele sente desejo, quando que ele sente desejo, e se ele perdeu o desejo, quando que ele perdeu, e por que que ele perdeu, e se ele... Enfim, investigar tudo que acerca ali do desejo, tá? Desde quando ele já teve a primeira vez, ou se ele nunca teve, ou se ele perdeu e tudo mais. A excitação, né? Como que ele tem a excitação, como que costuma ser a excitação para ele, se ela costuma ser contínua, se ele perde durante, se ele nunca teve, se sempre foi assim. Tudo isso é investigado, tá? O orgasmo também, como que o orgasmo funciona para ele, e até as expectativas também, né? E para a mulher, principalmente, porque a mulher muitas vezes nem sabe, né? Tem mulheres aí de 40 anos que nunca tiveram orgasmo e nem sabem como é que é, ou às vezes pensam que já tiveram e não tiveram. Então, tem que ser investigado o que para a pessoa é isso também. E a satisfação emocional no ato sexual. O que o ato sexual, emocionalmente falando, traz para esta pessoa? O que tem de significado emocional por trás? E por que isso é tão importante ou não é importante para ela, né? Ou para a parceira ou para o parceiro? Opa. Vamos lá, então. Aqui vamos conhecer alguns transtornos, então, tá? Cadê aqui? Desejo sexual hipoativo. Desejo sexual hipoativo é quando a pessoa tem a deficiência, né, a ausência persistente ou recorrente de fantasias sexuais ou desejo da atividade sexual. Não pode ser confundida com a outra aula que eu dei lá para vocês, e eu falei do assexuado. Lembra do assexuado? Que ele não tem vontade realmente de fazer, né? Ou tem várias ramificações dentro do espectro sexual, mas vamos generalizar aqui e falar daquele assexual que não tem desejo sexual normalmente. Ele não sofre prejuízo com aquilo, porque é uma identidade de orientação sexual dele. Então, isso aqui não seria caracterizado. Tá? É mais quando a pessoa já teve e perdeu, ou ela está sofrendo por não ter aquilo e ela queria ter. O assexual ele não tem, mas não faz diferença para ele, tá? Então, cuidado para não diagnosticar um assexual com desejo sexual hipoativo, porque o assexual ele não tem problema nenhum com a falta de libido dele, digamos assim, e nesse caso o desejo sexual hipoativo realmente é um problema para a pessoa. Certo? Alguém mandou Emerson, falando em libido, a Marcinha mandou sim uma pergunta, ela perguntando assim, anticoncepcional em sua maioria tende a baixar a libido? É possível fazer? Então, isso daqui é muito difícil de falar, porque depende da composição do anticoncepcional aí em questão. Então, a composição química dele, principalmente com relação a outros remédios que a pessoa pode já estar tomando, podem sim, na mescla da substância, acabar fazendo a pessoa perder. Mas por isso que eu falo que é o psiquiatra que tem que dizer. A gente não tem conhecimento, por exemplo, bioquímico, para saber se isso daí realmente faria efeito negativo na libido da pessoa. Agora, o psiquiatra tem. Por isso que a gente não pode pegar a bronca aí sem ter um psiquiatra falando se seria químico ou não. Tá? Mas há possibilidade sim, porém depende muito do caso do paciente, de qual tipo de remédio ele está tomando, se ele está tomando alguns outros além do anticoncepcional também. Emendando aí, a Marcinha me parece que ela quer fazer uma pergunta pessoalmente. Abre seu microfone, Marcinha. Pode fazer. Emerson, é assim, Oi, diga. tanto anticoncepcional quanto antidepressivo, geralmente ele baixa a libido. Tá? A minha questão é, tem como trabalhar isso para que pelo menos aumente algum percentual para as mulheres? Tipo, também tem mulheres que acho que é após a gravidez e também após a menopausa, também cai bastante a questão hormonal, mexe a questão hormonal. Porém, tem um fator psicológico que também
é afetado nesse período. Não estou dizendo que é pular essa fase, mas melhorar esse estágio, né? Porque também você acaba meio que deprimindo por não... Dá para entender? Sim, sim. Então, existe, quando eu chegar ali na parte de como que trata, até tenho falando isso daí, mas para adiantar já, é assim, tem que pegar o paciente em questão e tem que investigar quais são as fontes de maior prazer e desejo dele. Por exemplo, a pessoa que faz o sexo comum, quando acontece isso com ela, se baixou por causa da química, por exemplo, no cérebro, o desejo, então, naturalmente, se ela for fazer um sexo normal, ela vai estar meio que sem vontade mesmo. Então, durante esse processo que ela vai restabelecer a libido dela, o que, no caso, o parceiro ou os parceiros, se ela for solteira, sei lá quem está fazendo, tenha que se dedicar ao que dá atração para ela, as fantasias que dão atração a ela, as posições que mais dão atração, tudo que ela é exorbitantemente atrativo para ela, ele tem que se concentrar nisso, porque daí sim ele consegue fazer subir isso daí, tá? Não é uma garantia de nada, mas se ela quiser e se esforçar e os dois se esforçarem junto, dá sim, desde que todo o foco de atenção seja ela daí. Então, tudo que dá desejo e atração para ela, ele vai se focar para fazer. Aí ajuda bastante, tá? Mais alguém? Bom, vamos lá então. Aqui a aversão sexual, né? Isso aqui pode até ser uma certa fobia de vez em quando, dependendo do nível que é, né? Mas é uma extrema repulsa ou evitação persistente ou recorrente de todo ou quase todo contato sexual genital com o parceiro, tá? Lá na novela da Globo até apareceu lá a menina que ela tinha uma certa fobia de sexo, né? Ela casou com o rapaz lá e ele encostava nela meio que sexualmente, ela já entrava em pânico porque ela foi abusada pelo padrasto na infância e ela tinha meio que uma fobia de sexo. Eu não sei se vocês já viram essa novela aí. É aquela novela que a mulher matava os outros com a tesoura, não lembro o nome. Mas isso daí pode acontecer realmente, tá? Então, pode existir. Nesse caso dela, existia realmente um componente ali traumático. E aí, não preciso nem falar para vocês que são hipnoterapeutas como é que a gente vai para resolver trauma, né? Todo mundo sabe, aqui acho que já todo mundo já tratou alguma coisa assim. Então, é para lá que a gente teria que ir, em termos de hipnose, a gente teria que ressignificar esse primeiro acontecimento e depois aplicar as outras técnicas aqui no pós, tá? Depois que ela já tivesse ressignificado isso. Coisa que aí uma pessoa que não trabalha com hipnoterapia não teria como ferramenta aí no seu arsenal terapêutico. Transtornos de excitação sexual, excitação aqui, ó. Então, transtorno de excitação sexual feminina, tem aqui a incapacidade... Opa! A incapacidade persistente ou recorrente de obter ou manter uma lubrificação adequada, né, a excitação sexual, até a conclusão. Então, é quando a mulher não consegue... Porque, não sei se vocês sabem aqui, né? Quando a mulher está excitada, o povo fala assim, mas a mulher é fácil de fingir porque não sobe nada. Mas a mulher, por dentro, ela se abre por dentro quando ela está excitada. Então, o canal vaginal abre quando ela está excitada. Se ela não estiver excitada, o pênis, na hora que entrar, vai rasgar ela toda por dentro. Então, se ela não estiver excitada sexualmente, até para lubrificar naturalmente já por dentro, pode dar já dor para ela naturalmente por isso. Então, a mulher fazer o ato sexual sem estar com tesão, digamos assim, vai ser doloroso, coisa que para o homem não tem nem como fazer, né? Porque se não sobe, não tem como fazer. Mas para a mulher, ela pode até fazer, mas vai ser absurdamente doloroso para ela. E aqui nesse transtorno de excitação sexual, ela não consegue excitar-se sexualmente aqui no psicológico, ou então pode ser ou lá na região genital, ela não consegue ter essa abertura do canal vaginal. Mesmo que a cabeça dela aqui esteja com atração sexual, excitada, lá embaixo o canal vaginal não abre e ela não consegue ter essa lubrificação natural, tá? Mas isso por causa de algum componente aqui, tá? E aí a gente pode ajudar sim com a terapia normal e com a hipnoterapia, principalmente identificando a razão emocional do porquê isso aconteceu e qual foi a primeira vez que isso aconteceu, que provavelmente vai dar uma pista para a gente. Tá? É preciso entender qual foi a primeira vez que isso aconteceu com ela. Se foi desde a primeira vez, aí no caso a gente vai ver a psicoeducação dela com relação a sexo, ou se ela fez algumas vezes normal e depois aconteceu isso. Então vai ter que investigar isso daí, tá?
Transtorno erétil masculino, né, que é a incapacidade, aí persistente ou recorrente, de obter ou manter uma ereção adequada até a conclusão. Então, ou ele não vai conseguir nem ter a ereção, ou ele vai ter, mas vai perder antes dela acabar. Mesmo, detalhe, é mesmo ele estando excitado aqui, ó, tá? Mesmo a cabeça dele tá com muita tesão, muita vontade, o corpo não vai responder, tá? Isso provavelmente pode ser emocional se a gente já tiver passado pelo filtro de substância química e tudo mais, como eu já falei lá atrás. Agora, transtornos de dor, tá? Que é principalmente para mulher. Acontece com homem também, mas é principalmente com mulher, tá? A dispareunia, né? Não sei se vocês já conhecem, que é dor genital persistente ou recorrente associada com uma relação sexual com homem ou mulher, tá? Então, pode acontecer com homem, só que com homem, por que é um pouco, talvez, mais difícil de acontecer? Porque o homem, se ele sentir alguma dor na hora que ele penetrar, imediatamente a dor é o inverso do prazer. Então, o pênis vai amolecer quase que naturalmente, se ele sentir a dor, tá? Então, acaba que nem acontece o ato sexual. Agora, a mulher, né, como ela é sempre um pouco mais reprimida sexualmente, às vezes ela até, para tentar agradar o parceiro, ela até consegue aguentar um pouco, ou ela até, ou o homem até pode ficar insistindo para ela continuar, falando que vai parar de doer depois, se ele vai passar mais lubrificante. Então, mulher, por consequência, só por ser mulher, já acaba sofrendo muito mais com isso, tá? Com a dispareunia. E o vaginismo é exclusivo de mulher ou então de um homem trans, né? Uma pessoa que fez a transição hormonal é homem na aparência, mas sexualmente na genitália é mulher. Então, aí são espasmos involuntários, tá? São contrações mesmo involuntárias que ela tem, persistentes ou recorrentes na musculatura do terço externo da vagina. E aí eles vão interferir, causando dor intensa no ato sexual feminino. Aqui ela vai se retorcer de dor mesmo a ponto de ela não conseguir fazer, tá? Aqui esquece, se ela sentir isso daqui, é quase impossível a mulher continuar com o ato sexual. Então, aqui o homem pode prometer um rio de lubrificante para ela que ela ainda assim vai tacar na cabeça dele. Não adianta insistir nesse caso aqui, tá? E no vaginismo, a dispareunia ainda tem gente que consegue, tem mulher ainda que é boba, quer agradar o homem e acaba meio que segurando, mas no vaginismo ela nem consegue porque a contração de dor na musculatura é muito forte. Quem já sentiu, sabe, né? Se você está aqui no YouTube assistindo, você já sentiu, você já sabe como é que é. Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Sim? Não? Bom, se tiver, vocês me interrompem aí, tá? Transtornos de orgasmo daí, tá? Vocês perceberam que eu estou falando os transtornos em cada uma das etapas, né? Eu falei das etapas e cada transtorno que pode ter em cada etapa. Transtorno do orgasmo feminino, atraso ou ausência persistente ou recorrente de orgasmo após uma fase de excitação sexual normal. Cuidado aqui, isso aqui vocês têm que falar para sua paciente mulher, porque às vezes o marido vai um pouco rápido, não muito rápido, um pouco rápido na interpretação dela. E ela é normal porque mulher já é mais demorada que homem. Ela pode se julgar demorada porque o homem está reclamando que ela está demorando. E ela, por querer agradar ele, vai achar que o problema está com ela. Então, cuidado aqui para, na hora que a mulher fala que está com atraso no orgasmo, ela realmente ter cuidado para ver se realmente ela está, porque ela pode só estar interpretando que está por causa das reclamações do parceiro dela, certo? Então, cuidado aí, porque a mulher é muito fácil de se vitimizar sexualmente, porque ela já é castrada sexualmente desde a infância. Então, tudo que acontece no sexo de ruim, a culpa é dela. Então, presta atenção ali para você não aceitar já de cara se ela falar que tem, que ela realmente tem. Vocês viram o gráfico ali, peguem o gráfico como referência. Então, se ela foi ali no tempo médio do gráfico, não tem problema nenhum com ela, tá? É só se passou muito ali, tipo, 10, 15 minutos ali do normal da maioria das mulheres, aí talvez ela tenha alguma questão. Mas se não, gente, não assumam que a pessoa já sabe o que ela tem, ela se autodiagnosticando, tá? Transtorno do orgasmo masculino, atraso ou ausência persistente ou recorrente de orgasmo após uma fase de excitação sexual normal durante a atividade sexual. Mesma coisa, só que para homem. Para homem, a gente sabe que é muito mais difícil e o homem acaba nem vendo isso como um problema, porque como na cabeça deles, quanto mais tempo ele ficar lá, melhor, né? Que é o que a sociedade fala para ele, muitas vezes ele demora ali 40 minutos e para ele está tudo bem.
tá? E aí, gente, se para ele tá tudo bem e a esposa dele, sei lá, se ele tá casado ou esposo, se ele for gay, não tá reclamando, então tá ótimo, não tem o que tratar. Se tá todo mundo feliz, não tem o que tratar aqui. Agora, se ele tá insatisfeito com isso, se ele queria que fosse mais rápido, daí lembre-se que para a gente tratar tem que ser uma dor para a pessoa, não é uma dor para o terapeuta. Não é que ele conta para você que demora 40 minutos e aí você vai falar, ih, cara, mas ó, eu acho que você tá tendo um atraso de orgasmo aí, mas ele reclamou para você? Não, então tem que meter o bedelho aí se ele não está reclamando, certo? E a ejaculação, esse aqui, gente, é muito curioso, tá? Porque a maioria não sabe. Então gravem essa informação para você contar para todo mundo aí, ó. Ejaculação precoce, né? Ejaculação persistente ou recorrente com estimulação sexual mínima antes ou logo após a penetração. Sabe quanto, de acordo com o DSM-5, quanto tempo, quero ver se vocês chutam aqui, ó, quanto tempo tem que ter para o DSM-5 constatar que é uma ejaculação precoce? Quanto vocês acham? Chuta aí, gente. Ó, é 2 minutos, menos de 2 minutos. Só se for menos de 2 minutos é que clinicamente ele tem um problema, certo? Ou também, se eu não me engano, eu não sei se é no DSM-5 mesmo, mas é 2 minutos ou 18 movimentos masturbatórios. Então, se for menos que isso, não, quer dizer, mais que isso, não é considerado clinicamente o caso de ejaculação precoce. É óbvio que se está perturbando a psique dele, a gente tem que tratar. A gente não vai, não, o DSM-5 falou que é só menos de 2 minutos, então você não tem nada, não vou tratar. Obviamente não vai ser esse profissional escroto. Mas a gente tem que saber essa informação, tá? E tem que passar para ele também, porque às vezes ele está se sentindo ali o pior dos homens, e quando a gente passa essa informação para ele, ele pelo menos sossega um pouco, tá? E é a verdade, tá lá, pode pesquisar no DSM-5, é menos de 2 minutos para ser considerado uma ejaculação precoce, ok? A Luciana acertou, ela falou 2. Acertou o bolão. Acertou 2 patinhos na lagoa. Dá um prêmio para ela. Só que ela falou que é 2 segundos. 2 segundos não. Aí 2 segundos é osso, né? 2 segundos dá nem tempo. Oxi. E aqui, outros aqui, ó. Agora os outros aqui, ó. A DS, sempre que eu escrever DS aqui, é disfunção sexual, tá, gente? Que vai parecer muito DS aqui. Então, a DS devido a uma CM, que é clínica média é ótimo, médica, qualquer condição acima que decorre exclusivamente dos efeitos fisiológicos diretos de uma clínica médica, ou seja, a pessoa tem diabetes, e a diabetes é um fator direto de risco. Então, se ele tem diabetes, pode ser praticamente por causa da diabetes que ele está tendo aquilo lá. Então, tem que investigar com exames para ver se não é a diabetes que está fazendo ele ter o problema, que senão você não vai conseguir tratar ele nunca, tá? Deixa eu mudar aqui, peraí. DS induzida por substância, que nem eu falei, qualquer condição acima que é exclusivamente, né, decorrente do uso de substâncias. Então, se a pessoa está fumando maconha, muito cigarro, bebida alcoólica, tomando algum remédio específico, que pode cair a libido mesmo, né? Então, ou fazer algum outro problema de excitação sexual, do ato sexual. Então, substância também não é com a gente, tá? A gente não é químico, então não tem o que fazer. E a DS induzida esse aqui está errado, gente. Peraí, o final está errado, perdão aí. Mas o final aqui é outro, né? Problemas que não se encaixam nas categorias descritas acima. Então, é quando você não encontrou, não é psicológico, aparentemente, é muito difícil não ser, tá? Ou é um ou é outro. Mas vamos dizer que não é psicológico, não é substancial e não é por causa da clínica médica, então, sei lá, é o capeta que entrou no corpo da pessoa ali e fez ela fazer aquilo, não sei. Mas eu nunca peguei um caso que é outros, que tá errado aqui, outro, não existe. Para mim, ou é um, ou é outro, ou é os dois, tá? Ou então, se você acredita no demônio, nas outras coisas lá, você vai falar que é isso. Mas se você não acredita, ou é um ou é outro, ou é os dois. Aqui, ó, são como as DSs podem ser adquiridas. Ih, meu Deus do céu, eu tô com o dedo hoje. Ó, ao longo da vida, então, conforme foi tendo uma experiência aqui, foi outra ali, foi outra aqui, aí acabou tendo, tá? Adquirido, tipo, pegou por causa de alguma coisa, algum trauma, alguma coisa assim que aconteceu. Generalizado, então, sempre foi, tipo, o tempo todo, desde a primeira vez, nunca foi sem ser assim. E situacional, por exemplo, eu não consigo ter excitação sexual se eu estou dentro de casa. Eu só consigo se eu estiver no motel. Isso é situacional, entenderam? Então, quando é situacional, também tem que ser tratado, porque, obviamente, né, gente, se está diferenciando aí de um lugar para o outro,
lógico, tem que ver se em casa dá para fazer nesse contexto também, né? Se a casa não tem aí 50 filhos berrando aí pelos cantos, obviamente você não vai conseguir fazer. Então tem que analisar o contexto. Emerson, Aqui, ó. Oi, diga. o Ronaldo, o Ronald, ele perguntou aqui, ó, quais são os reais efeitos que a pornografia pode ter em relação a algum desses transtornos? Ou não existe nenhuma relação? Vejo muita discussão sobre Existe, isso. então, existe de acordo com a parte de interpretação, né? E tem fatos e tem interpretação. Eu falar que a pornografia vai diretamente afetar as pessoas, eu estaria mentindo, porque isso é uma interpretação de cada ser humano. Se a pessoa já começar as experiências, antes da primeira experiência sexual, ela consumir demais isso e consumir determinado material específico pornográfico, por exemplo, vamos supor que o cara nunca transou na vida, vai transar agora com 18, mas desde os 13 anos que ele só vê pornografia com mulher asiática com os peitos desse tamanho. E ele só vê isso, ele só consome isso. Quando ele vai ficar com uma mulher de verdade, né, que não é ela ali do pornô, mas dificilmente ela vai ser asiática, eu acho, a não ser que ele, né, é muito difícil dizer que vai, e dificilmente ela vai ter aquele peito daquele tamanho. E isso pode frustrá-lo, né, psicologicamente, porque não é a ideia que ele tinha. Então, de acordo com cada pensamento, cada pessoa, o tanto que ele deixa influenciar com a pornografia na mente dele é o impacto que vai ter na vida sexual dele depois. Mas eu não posso dizer que tem impacto direto, porque pode ser uma pessoa que consuma pornografia a vida inteira antes de praticar o primeiro ato, e ela pratique o primeiro e os outros e não mude nada. Então, eu não posso dizer que isso é um fator direto, mas é um indireto, tá? Ele pode influenciar a pessoa sim, porque pode ter uma quebra de expectativa, principalmente na quebra de expectativa, quanto ao corpo do parceiro. Tá? Tanto para homem também, a mulher que vê pornô, aí vê o homem com o negócio daquele tamanho, daí ela pega o namorado lá e vê que não é daquele tamanho e acha que tá decepcionada, ou também o cara que pensa que é bonitinho, igual tá lá no filme da mulher também, e aí chega lá na hora, não é, porque sexo, gente, sexo tem cheiro, tem pegada, tem calor, tem um monte de coisa que você não vê ali na hora do filme pornô. Então, isso tudo, de acordo com cada pessoa, pode ou não influenciar. É um fator, sim, de risco, mas um fator indireto, tá? Não é um fator direto, porque depende da interpretação de cada pessoa, certo? Certo. A Marcinha pergunta, muda as expectativas em relação ao ato real? Eu posso até comentar uma coisa aqui também, Emerson, que na realidade já ouvi, já me disseram que pessoas que só conseguem ter o orgasmo com pornografia, se masturbando, que no ato real, às vezes, é muito mais difícil. Aí, se tiver nesse contexto, já é uma parafilia já. A exclusividade, a dependência de algo para ter orgasmo é uma parafilia, já independente do que seja. Então, eu posso, inclusive, eu vou virar o cara do sexo aqui, né? Porque eu tenho também, se vocês quiserem, eu já fico convidado aqui, já me convidando, eu tenho a aula sobre parafilias, que são as perversões sexuais, né? Então, gente que gosta de transar com formigueiro, com planta, com um pedaço de cimento, essas coisas aí. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui para vocês. E a pornografia está na lista das parafilias também. Se a pessoa depende dela para ter prazer, seja fazendo sexo mesmo com alguém ou se masturbando, já é uma parafilia. Então, entra nesse contexto aí, tá? Não tá nem no caso da disfunção sexual, tá no caso de parafilia mesmo, que é outro paranauê, tá? Mas sim, lógico, né? Pode ter. Inclusive, a pornografia pode ajudar, não, né? Pode piorar casos de ejaculação precoce, né? Porque quando a pessoa está vendo o vídeo, ela não se preocupa em demorar. Então, ela vai acabar tendo aí um gatilho de rapidez para tudo que é ato sexual. Então, sim. Mas também é indireto, porque, volto a dizer, não é para todo mundo, tá? Pode ser a pessoa que veja pornô todo dia e demore ali meia hora para gozar, tá? Não tem nada a ver. Mas as parafilias são bem curiosas. Perfeito, o pessoal já está falando, vamos querer sim essa resenha. E a Marcinha não, o Ronald até falou, pô, com formiga é super novidade. Isso é legal, é formicofilia. A pessoa só consegue ter orgasmo quando enche o pênis ou a vagina daquela formiga cabeçuda lava-pé,
E aí, na hora que incha, né, que na hora que tem quase aquele choque anafilático, é quando a pessoa entra no orgasmo. Então, é bem específico mesmo. Ai, essa aula é muito engraçada. Vamos lá. Nossa, a gente tem que dar risada na aula, né? Porque depois, quando o paciente conta, não pode. Então, tudo que vocês têm que dar risada, vocês dão risada aqui comigo na aula. Lá na hora, vocês aguentam firme, tá? Vamos lá, então. Ó, aqui, ó, é a etiologia. Emerson, Oi, posso diga. fazer uma pergunta nesse sentido? Pode. Com hipnose, o que você diz nestes casos, né? Eu estou com um cliente no momento que está com algumas questões dessa, a questão dele até neste rumo assim meio diferente, né? Que estamos acostumados, que é deixar o pênis sujo para que pouse moscas, e isso dá prazer para ele. E eu confesso que eu fiquei meio perdido, assim, estou meio perdido. Tá sendo um cliente que está sendo bem desafiante, assim. E tem alguma coisa do lado da hipnose que você, será que você já passou, que você possa dizer pra gente? Tem, porque isso daí é experiência de estímulo e resposta, né? Ninguém consegue ter fobia sem ter uma experiência direta ou indireta com o objeto fóbico. A parafilia é um extremo oposto da fobia. É uma fonte de prazer estranha, não uma fonte de medo estranha, entende? Então, assim como nenhuma fobia nasce do nada, sem nenhum estímulo, a parafilia também não tem como existir sem um estímulo alguma vez. Então, você tem que, com a hipnose, buscar qual foi a primeira vez, indireta ou indireta, que ele teve esse tipo de contato. E aí, fazer a ressignificação dessa primeira experiência, ou dessas primeiras experiências, ou até mesmo do que fez ele querer ter a primeira experiência, para daí sim você conseguir fazer ele tirar. É quase como um trabalho da... Já fez de sensibilização sistêmica com a fobia? Não sei se você já conhece. Já sim. Então, você vai ter que fazer o mesmo processo de desensibilização, só que com prazer em vez de fobia, tá? Então, em vez de ser aproximar o objeto fóbico, você vai afastar, digamos assim, a situação de prazer, fazer ele ter prazer com outras coisas, além de ter que buscar essa fonte primária aí que ele teve prazer assim a primeira vez, tá? Mas fora buscar a fonte primária e resolver, você vai ter que fazer a desensibilização inversa do que a gente faz com a fobia, tá? Tá, ok. E o Ronald, ele perguntou, então a parafilia seria um excesso de prazer? Gente, eu vou só dar um adendo aqui, que eu sei que o tema é legal, tá? Mas, assim, qual que é a diferença de fetiche para parafilia para vocês ensinarem o pacientezinho psicoeducação? Fetiche é quando você tem excitação sexual a mais com aquilo do que normal. Você consegue fazer sexo normal. Vamos supor, eu tenho fetiche com um livro. Tem um livro aqui, ó. Se eu estiver transando com um livro perto de mim ou na minha cara, eu gosto mais rápido. É muito mais prazer para mim. Porém, eu consigo fazer sem o livro, tá? Dá para eu fazer. Não é tão gostoso, mas eu consigo fazer sem. Parafilia, se não tem livro, eu não gosto. Se não tem livro, eu não tenho nem vontade de fazer, tá? Isso é a diferença de fetiche para parafilia. Fetiche é um excesso de prazer aí com a determinado objeto ou parte do corpo, ou lugar, né? E parafilia é quando eu dependo daquilo, e se eu não tiver aquilo, eu não quero nem fazer. Ok? Certo? Tudo bem? Respondido, gente? Ok, podemos continuar. Então, beleza. Aqui, vou falar como que eram vistas as DS antigamente e como é que está nos dias de hoje, tá? Na década de 70, foi apresentado um modelo psicológico, que é o que a gente está vendo aqui do Master e Johnson, que era causada por problemas psicológicos, tá? Na década de 80, daí os médicos já começaram a ver que tinha muito fator biológico que causava as DS, que é as doenças que eu já vou entrar aqui em detalhes. E aí eram problemas psicológicos. Na década de 90, começaram a ver que eram as duas coisas, que as duas coisas causavam, e que não era para falar que era só uma ou era só outra, que todas poderiam causar, tá? Então, temos aí o modelo biopsicológico, que é usado até hoje, tá? Então, até hoje a gente tem que levar em consideração a psique e também o biotipo, né? O biotipo não, né? O modelo biopsicológico do paciente. E aqui está escrito, né? Modelo biopsicológico pressupõe trabalho conjunto entre médico e analista, porque você não vai ter controle das partes bioquímicas dele, né? Então, você só vai tratar a parte psicológica.
Aqui, muito cuidado, principalmente mulheres, tá? Homens também, mas principalmente mulheres. Cuidado com a transferência. Não sei se vocês sabem o que é transferência, porque é uma coisa muito falada na psicanálise. Não sei se, para quem estuda hipnoterapia, é falado sobre isso. Transferência é quando o paciente acaba meio que transferindo as suas demandas emocionais para o analista e acaba meio que se apaixonando, tendo uma paixonite por ele. E é muito comum isso acontecer nesse tipo de tratamento, porque tratar coisas sexuais é muito constrangedor até muitas vezes para o paciente, seja homem ou seja mulher. E quando ele encontra ali no terapeuta alguém que escuta ele, que entende ele, que conversa com aquilo, que não vê ele com julgamento, ele é muito facilmente pode ser um paciente aí que acabe tendo a transferência pelo terapeuta. Então, ele pode acabar se apaixonando pela figura do terapeuta, pelo que não é por você, não, tá? Não tire o seu cavalinho da chuva. É pela figura que você representa ali para ele. Já aconteceu comigo várias vezes, tá? Então, eu falo para vocês que quem quiser trabalhar com isso, vai acontecer, tá? Emerson, o que eu faço nesse caso? Interdito. Você vai ter que interdito é quando você bota a pessoa na parede e você fala assim, ó, é o seguinte, o meu trabalho com você é exclusivamente profissional. Se você quiser que a gente trate isso aqui profissionalmente, eu continuo te atendendo. Se você tiver dificuldade com isso, eu te indico com outro profissional. Então, o que vai ser? Você bota a pessoa assim e pronto. Aí ela entende. Mas cuidado que acontece nesse tipo de caso, muita transferência, tá? É muito comum, assim, absurdamente comum. Então, não vão assustar se vocês começarem a trabalhar com isso e acontecer, porque vai acontecer mesmo, tá? Epa, peraí. Aqui, ó, fatores biológicos. Aqui são as doenças, tá? Só vou ler, tá? Nem vou ficar falando muito, só para vocês verem, ó. Doenças vasculares interferem muito, vão causar alguma DS. Diabetes, epilepsia, né? Ó, não preciso nem falar por quê. Esclerose múltipla, doenças renais, níveis hormonais baixos, né? Principalmente. Álcool, né? Pessoa que bebe demais. Medicamentos antihipertensivos, antidepressivos e ansiolíticos. Ansiolíticos. Todos esses aqui vão causar diretamente algum tipo de DS, tá? Então, se a pessoa faz o uso de algum desses tipos de medicamento para alguma dessas coisas, ou tem alguma dessas doenças, dessas patologias aqui, você já fique com o pé atrás, porque muito provavelmente ela pode ter a DS por causa disso. Não que ela não tenha o fator psicológico envolvido, mas a causa primária provavelmente é isso aqui, e aí tem que ser tratado isso em conjunto com a gente, ou primeiro trata isso e depois vem com a gente, tá? Fatores biológicos indiretos, né? Aqui, ó, a idade. Então, assim, a idade é muito interpretativa, né? A pessoa, vamos supor, ela atinge tal idade e ela acha que não tem mais que ter sexo nessa idade, né? Vamos supor, a mulher tem 50 anos e ela tem a crença de que a mulher nessa idade não pode mais fazer sexo, que é uma coisa para jovem, ou tem poucos parceiros. Então, as crenças dela, da pessoa com relação à idade podem interferir indiretamente. Fumar também, a pessoa pode ficar também com receio do desempenho, do hálito também por causa do cigarro, isso pode atrapalhar ela. Dor ou doenças crônicas, né? Imagina uma pessoa que tem fibromialgia, né? Aquele medo de ter dor durante o sexo também pode atrapalhar bastante. Enxaqueca, esse tipo de coisa. Cirurgias que mudam a aparência física, né? Como está de exemplo aqui a mastectomia, que é a retirada da mama, por exemplo, para mulheres com câncer de mama. Então, qualquer cirurgia que mude a aparência pode indiretamente mexer aí com o psicológico da pessoa e acabar causando alguma DS, tá? Tem que ver se não tem isso aqui acontecendo também com o seu cliente ali. Fatores de riscos psicossociais, tá? Isso daqui, eu acho que aqui é que estava o pornô. Aqui, gente, vai ter muitos pontos aqui que a hipnose pode ajudar bastante, tá? Os transtornos psicológicos, eu não vou nem falar, tá? Pode ter alguma depressão, alguma ansiedade que está ali causando a DS, então vocês já sabem como tratar os transtornos psicológicos. Isso pode ser um fator que está aí claramente fazendo ela ter uma DS, então se você resolver aquilo, automaticamente você acaba resolvendo a DS. As emoções, né, principalmente ansiedade, culpa, que nem eu falei, a mulher também, o homem, no caso de quando o pênis tem dificuldade de ficar ereto, eles têm muita dificuldade com isso, e ele fica culpado, ele fica ansioso, e se a mulher, então, se a parceira dele ou o parceiro dele estiver cobrando ele demais, vai piorar tudo. Então tem que ver isso daí também, tá?
pensamentos disfuncionais, então, se ele não tem noção de como funcionam as coisas, lembra que eu passei o gráfico lá? Pouquíssimos homens e mulheres, por exemplo, sabem daquele gráfico. Então, a pessoa pode ter um pensamento disfuncional acerca da resposta sexual dele mesmo e ele está frustrado à toa. Fatores culturais, né? Por exemplo, religião, onde você foi criado, se é no interior, se não é, o quanto que você vai reprimir sexualmente a mulher ou o homem. O homem é mais difícil, né? Mas vamos supor, uma menina que cresce no interior com uma mãe muito religiosa, imagine, como que não é a descoberta sexual para essa menina, né? Então, isso tem que ser investigado, porque às vezes a pessoa não conta isso para você. Falta de instrução sobre o funcionamento sexual, porque não existe praticamente, na escola não falam nada sobre, tá? É praticamente proibido. Você fala que vai dar uma palestra desse assunto na escola, querem cair matando em cima de você. Então, isso aqui é muito importante saber, fazer a pessoa saber como é que funciona o aparelho sexual. Fatores de relacionamento, por exemplo, será que está tendo problema de casal? Vamos supor que a pessoa, eles não estão tendo excitação sexual, mas você vai analisar o casal e eles vivem um arrancando o rabo do outro, brigando, dando tapa na cara do outro o dia inteiro. Como que eles vão ter prazer sexual, que eles vão se excitar, se está um dando tapa na cara do outro no dia a dia? Então, tem que analisar como que é a vida deles, né? Se eles estão tendo comunicação, se ele sabe o que dá prazer a ela, se ela sabe o que dá prazer a ele. E o repertório sexual restrito. Às vezes, a pessoa não quer nem fazer mais, porque toda vez que vai fazer é a mesma coisa. Não muda nada, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, mesma posição, dura o mesmo tempo. Então, acaba sendo desagradável e acaba perdendo a vontade, tá? Deixa eu ver quem mandou uma pergunta aqui. Às vezes que cresce na roça tem sua... Quem mandou? A Márcia, né? Cresce na roça tem sua iniciação ao hábito de ter relações com animais. Ah, é verdade, né? Tem, na roça tem o povo que faz com cabra, com galinha, acontece mesmo. Na verdade, tem a zoofilia, né? Já estamos no lado das parafilias também. Isso pode acabar indo para o lado da parafilia também. A pessoa só conseguir fazer com o animal também depois. O que mais aqui? Tratamento das DS as considerações preliminares que temos que ter aqui, ó. Essas que são perguntas e questionamentos que você vai ter que fazer, tá? O paciente está em algum relacionamento? Sim ou não? A primeira coisa, se ele está... ele estou com disfunção erétil, ok. Você está em algum relacionamento? Tá? Essas perguntas são bem importantes, tá? Eu vou mandar o slide lá no grupo, mas quem quiser anotar, pode anotar. O paciente costuma se masturbar? Aí vem aquele lado que a gente vai investigar, talvez, a pornografia lá atrás, dependendo da DS dele. O paciente sabe o que lhe dá prazer? Será que sabe? Parece pergunta besta, gente, mas às vezes não sabe, tá? Com certeza, às vezes não sabe. Este relacionamento é aberto, ou monogâmico, ou é abusivo? Então, como que é o relacionamento da pessoa? E se é aberto, será que ela gostaria que fosse aberto? Será que os dois gostariam de ser aberto? Será que só um gosta? Então, tem que investigar, tá? Existe traição ou já existiu traição, né? Ou será que tem um medo de traição? O parceiro precisa ser tratado em conjunto, caso ele esteja namorando, ou ela esteja namorando? Será que o parceiro precisa vir? Porque às vezes você conserta toda a pessoa ali, mas vem o namorado, namorada e estraga tudo que você fez. Então, será que a pessoa não precisa vir também? Tem que perguntar isso. O paciente quer que o parceiro seja tratado junto, ou às vezes ele está tratando com você em segredo, porque ele tem vergonha, ele quer surpreender o parceiro. Isso também tem que ser visto, tá? O Ronald comentou aqui, o medo real que eu já ouvi em muitas conversas com amigos é medo da reação da parceira por ter pênis pequeno. Ah, sim, com certeza, tá? Mas o que é pequeno? Né? Se a gente for ver pela média do brasileiro, é 12 centímetros, tá? O normal. Tem que ser menos de 12 ereto para ser considerado pequeno. Então, o que é pequeno? O pequeno ou grande é interpretativo, tá? Pode ser, o pequeno para um pode ser 15, para o outro é 10, o grande para um pode ser mais de 25, para o outro mais de 15 já é grande. Então, gente, é uma coisa muito vaga esse negócio, o que é pequeno, o que é grande, tá? E a gente vive numa cultura falocêntrica, onde se não tem pênis na história, se o pênis não é grande, o sexo não existe praticamente, né? Então, tem que ter... A psicoeducação é muito importante aí. Você vai mostrar para o seu paciente que as coisas não são como a imaginação dele cria, né? E que o mundo real é diferente do que é apresentado para ele desde a infância. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já falei tudo, né? Aqui, já. Caso não exista relacionamento íntimo, ou seja, caso a pessoa não esteja numa relação, como é que a gente vai prosseguir?
É psicoeducação, é ensinando como é que funciona o homem, como é que funciona para a mulher, explicando para o amiguinho que a mulher tem que ter a lubrificação interna lá também e tudo mais. Todo o aparato, tudo que eu ensinei aqui para vocês, você teria que ensinar para o seu paciente, a psicoeducação. Técnicas comportamentais que possam ser feitas individualmente, tá? Para quem trabalha com hipnose, então, você pode fazer alguns gatilhos com a pessoa para ela praticar sozinha, você dá alguns gatilhos para ela, vamos supor que ela está com uns gatilhos retardantes, caso ela tenha uma ejaculação precoce, por exemplo, você pode dar algum tipo de trabalho assim com ela. Aí eu não tenho como falar exatamente o que, porque vai depender de qual problema ela tem. Mas você, conhecendo aqui, como eu já mostrei, os fatores que podem estar causando o ADS, você pode entrar com a hipnose com gatilhos aí para ajudar ela, tá? E também, lógico, indo até o trauma inicial e resolvendo. Cria-se um plano para relacionamentos futuros. Então, aqui, ó, você vai criar... A pessoa não está numa relação, mas você vai criar um plano com ela para quando ela estiver com relação, para que ela não seja pega de surpresa na hora que ela entrar num relacionamento e aí voltar a estaca zero. Então, você já tem que trabalhar com ela como que vai ser quando ela estiver em uma relação. Tá? Tipo um plano alternativo que você vai ter que manter aí com ela. E o retorno para sua clínica quando ela estiver dentro de um relacionamento, tá? Você combina com ela que quando ela entrar no relacionamento, ela vai voltar a passar com você. Tá? Isso tem que ter... Emerson. Oi, diga. Mais uma pergunta, então, de mais um caso antigo, né? Tive um cliente de anorgasmia, que aconteceu um abuso e tal. Ela não estava no relacionamento e ela tinha uma crença também com relação à masturbação. Então, assim, foi bem desafiante, porque ela não estava no relacionamento, não era do tipo de pessoa que, sei lá, se proporia a fazer apenas para verificar, e não tem nada de errado com isso, mas era uma crença dela, ela não estava afim. Eu fiquei na dúvida se, sei lá, se era o caso de tirar uma ou duas sessões para trabalhar essa questão da crença dela com a masturbação, para que ela pudesse ir se permitindo, ir se conhecendo ou não, ou se esse não é um caminho. Então, o mal, digamos aqui, não briguem comigo, tá, gente? Tá? Eu sei que vocês vão brigar, mas não briguem. O mal de você ser só hipnoterapeuta é que, primeiro, a pessoa não vai esperar psicoterapia de você, se ela está indo exclusivamente buscar a hipnoterapia, Sim. E você também, mesmo caso você saiba um pouco, você também vai ficar receoso de aplicar nela, porque não foi para isso que ela te buscou. Então, Sim. Por isso que eu sempre indico que você faça uma formação de psicoterapia, se especialize e deixe bem claro em todo o seu atendimento que você precisa, em alguns casos, fazer. Porque nesse caso, que nem você falou, tinha que ser feito sim. Não dá, não tem como você não falar sobre, não educar a pessoa sobre. Às vezes a hipnose não vai resolver, muitas vezes a hipnose não vai nesses casos. A falta de educação sobre um assunto, uma hipnose não tem como ajudar. A hipnose ajuda em estímulo, ajuda em coisa muito urgente, mas em caso assim de autoconhecimento, hipnose não serve para nada em autoconhecimento. Então, realmente seria aí o caso de você parar o negócio e falar, vamos conversar. Mas aí, realmente, eu entendo que você tem um bloqueio por causa, né? Se nomear hipnoterapeuta e a pessoa só buscar pela hipnose, sim. Mas eu acho que você, como autoridade no local, se você sabe como ajudar ela, é você que tem que definir a maneira que você vai conduzir. Mesmo que ela, não paguei para isso, mas você não pagou para eu ajudar você, então isso vai ajudar você, então fique quieto e escute, tá? Não, Tecnicamente, assim. Eu fui para esse rumo, acabou que eu segui o instinto e fui, mas aí ela acabou desistindo do tratamento porque ela não tinha como fazer o enfrentamento ali da questão, né, de pôr em prática. Então a gente estava fazendo, mas ficava muito no campo teórico. E como ela não estava com parceiro nenhum, acabou que o tratamento não foi muito para frente. Então, mas a gente tem que abrir mão, que a gente tem que saber que nem sempre a gente vai conseguir ajudar todo mundo, que nem todo mundo consegue ou quer ser ajudado, tá? Sim. E se você tivesse prosseguido só com hipnose mesmo pura, você também ia ter tido o mesmo resultado, não ia conseguir ajudar ela. Então, é melhor você ter feito o que você sabe que é o certo, o que a sua intuição terapêutica te disse, pelo menos você fica bem com a sua consciência, em vez de querer só entregar o que a pessoa está querendo. Você tem que entregar o que ela precisa, não o que ela quer. Se ela soubesse o que ela precisa em vez de você, ela estava se tratando sozinha, não ia ter ido atrás de você. Sim. Obrigado. Caiu.
Você caiu? Não, a tela. Não, eu caí a tela. Vamos lá, então. Sessões semanais são indicadas, tá? Para caso a pessoa tenha alguma disfunção sexual. No caso de parafilia também, tá? Dependendo da parafilia, no caso, a parafilia não entra muito aqui, mas meio que entra também. Não entra teoricamente, mas na prática ninguém quer saber da teoria. Então, se fosse um caso de parafilia, às vezes até mais vezes, porque vamos supor, se ele está com uma parafilia que agride o corpo físico dele, né? Por exemplo, que nem uma coprofilia, que a pessoa come cocô praticamente, pode estar fazendo mal para ela. Se ela está com esse tipo de parafilia, às vezes mais sessões são indicadas na semana porque ela está correndo risco de vida quase, né? Então, dependendo do que ela tem, você pode aumentar ou até espaçar mais as sessões, tá? Os procedimentos se aplicam a ambos os sexos, né? Independente da orientação sexual. Então, tudo que eu falei aqui serve para qualquer orientação sexual, não é só para homem, mulher, serve para trans, serve para bi, para gay, para hétero, para lésbica, para todo mundo, tá? A não ser o assexual, gente, pelo amor de Deus. Se o assexual não tem problema nenhum com a ausência de vontade sexual dele, você não vai querer fazer ele tratar, porque não tem o que ser tratado. Raramente o tratamento é eficaz na presença de alcoolismo ou drogas. Aí a gente volta naquela coisa de substância química, lembra? Então, se a pessoa enche o rabo de álcool, de pinga, e de droga, e de maconha, de tudo, gente, não tem o que fazer, tá? Não vai ter que... Você vai... E pior é que ela sai falando mal do seu atendimento depois. Você quer falar que não funcionou, mas claro que não vai funcionar. Ela não para de beber, como é que vai funcionar? O setting terapêutico aqui, ó, avaliação. Aqui estamos na parte de avaliação. Parceria com o que tá aqui, tem uma mensagem aqui na frente que não consigo ver. O que está aí, gente? Parceria com os médicos, né? É isso. Eu recomendo, tá? Eu não sei se vocês, eu como psicanalista, eu tenho médicos que, porque nem todo médico ele aceita a hipnoterapia, por exemplo, vocês sabem disso, tá? Na verdade, a minoria tem. Então, caso vocês conheçam algum ginecologista ou como que é? Eu esqueci, deu o branco do homem. Como que é o do homem? Urologista. Urologista, isso. Caso vocês conheçam um ginecologista ou urologista que aceitem bem, que saibam da eficiência, por exemplo, da hipnose, ou até mesmo de qualquer tratamento psicológico ali para ajudar nessa parte, deixem o contato deles já ali com você, porque você já indica, tá? E até você cria uma parceria com o médico, caso veja que o problema da pessoa também é psicológico, ele já indica para você também. Então, é bem legal vocês criarem essa parceria com algum médico que você sabe que dão aí atenção para o trabalho de vocês. Tá? Eu tenho os médicos aqui comigo e eu recomendo que vocês tenham também, certo? Local apropriado, então, pelo amor de Deus, não vá fazer terapia num lugar que o som é vazado, onde a pessoa vai falar que ela transa com o formigueiro e todo mundo vai ficar ouvindo ali em volta, tá? Então, você só vá fazer sessão desse tipo, principalmente, se não tiver nenhum risco do que a pessoa está falando ser escutada por outras pessoas, tá? Porque senão acaba com a sua vida e com a dela ali naquele momento. O terapeuta deve se sentir à vontade para falar do assunto, então cuidado, tá? Muitas vezes aqui, o paciente de IDS é muito sensível. Se o paciente fala, por exemplo, só gozar, e você fica falando orgasmos, assim, muito chique, a pessoa vai achar que você está querendo corrigir ela, e muito provavelmente ela já vai criar uma... Lembra do rapport, gente? A aula inicial da hipnose, tá? Se ela fala gozar e você fica falando orgasmo, você pode quebrar o rapport com ela e aí já vai para o espaço toda a sessão. Então, cuidado para não ser muito técnico, caso a pessoa seja muito normal. E se a pessoa é técnica, não seja muito normal também, seja mais técnico com ela. Então, tente se adequar. Rapport básico, tá? Mas tente se adequar aí à pessoa, porque se ela sentir que está sendo corrigida por você, já acaba tudo ali, tá? Não tem mais, já nem tem mais graça para ela. Objetivos. Gente, qual que é o meu tempo aqui? Eu já estou acabando, tá? Não briguem comigo, tá acabando já. Deixa eu ver o que falta aqui, peraí. Falta mais 4, tá acabando. Não briguem comigo. Vamos lá, então. Objetivo. Desenvolvimento de um relacionamento sexual mais satisfatório. Esse é o objetivo de tratar uma DS, a pessoa ter mais satisfação no ato sexual, tá? Sem ênfase no desempenho. Então, não é se na hora que ela terminar, a mulher vai falar, puta merda, esse cara é demais. Ou nossa, essa mulher é top, essa aqui foi a melhor que eu já transei na minha vida. Não é esse o intuito. Se esse for o intuito dele estar fazendo uma terapia, você tire o cavalinho da chuva dele, tá? Não é esse o princípio. É ter satisfação sexual no geral, não ficar se sentindo o bonzão. O orgasmo e a penetração não são necessários para ver a satisfação sexual, tá?
Você pegar, por exemplo, aí uma lésbica com uma outra lésbica, não tem penetração, Hermes. Beleza, mas tem com brinquedos. Mas ela não gosta de brinquedo, ela quer ter uma satisfação sexual, mas não quer penetração. Você não tem que empurrar a penetração para ela, porque ela não é obrigada a querer, tá? Ela pode ter satisfação sexual com a outra parceira dela, ou até com o parceiro dela, tá? Sem ter penetração. Isso não é regra, tá? E não precisa ela chegar lá naquele orgasmo toda vez, necessariamente, se ela estiver bem com isso. Ou ele também. Objetivos são traçados conjuntamente, então você, terapeuta, e o paciente vão traçar os objetivos da terapia, tá? O que vocês vão, atrás de que vocês vão ir com a terapia? Tem que ter um objetivo, e vocês vão traçar isso juntos, tá? Lembrando sempre de ter uma expectativa realística, tá? Não vai ficar prometendo coisas absurdas para o paciente sem saber se você vai conseguir ajudar ele, tá? Variáveis aqui que podem causar resistência no seu querido paciente. O desempenho, como eu já falei, né? Ele ficar preocupado com o desempenho dele, em vez de ficar preocupado com o prazer dele e dela, no caso, ele vai ficar preocupado com o desempenho, se ele vai ser aprovado ou não. Isso tem que ser trabalhado. Visões estereotipadas do papel do homem e da mulher, por exemplo, a mulher é sempre por cima, ou o homem é sempre por baixo ou por cima, ou a mulher tem que fazer o que o homem manda. Então, essas visões estereotipadas aí que ele pode ter, ou que ela pode ter acerca do ato sexual, também tem que ser trabalhado. Porque a maioria das vezes é tudo invenção e ilusão da cabeça da pessoa. Desconhecimento da resposta sexual. Pega aquele gráfico que eu mostrei aqui para vocês, imprima e esfregue na cara do seu paciente, porque provavelmente ele não sabe disso, tá? Então deixa assim plastificado e mostra assim para ele, dá de presente para ele, faz um monte e entrega para os seus pacientes aí. Às vezes ele nem está tratando isso, mas entrega para ele, que talvez ele descubra alguma coisa lá. Então, faça ele conhecer a resposta sexual dele e da mulher também. E evitação do sexo. Se ele evitar fazer sexo por medo do desempenho, obviamente que não vai ter como ele ter sucesso, né? Se ele está evitando fazer, como é que ele vai saber se ele melhorou ou não, se ele está gostando ou não? Então, não pode evitar, tem que fazer. Se ele tiver com problema para fazer, a gente tem que tratar aí, na hipnose, por exemplo, esse medo com a desensibilização sistêmica. Educação aqui, ó, a gente vai ter que focar nas crenças equivocadas, como eu já falei, aquelas crenças, a mulher não pode encostar lá, a mulher não pode se masturbar, o homem tem que ser sempre o cara pintudo, e aí tem que pegar essas crenças aí, tem que tirar tudo da cabeça dela. Não sei se vocês conhecem, mas na área psicoterapêutica a gente trabalha com questionamento socrático, tá? Mas aí eu não sei se vocês todos têm conhecimento da técnica, mas questionamento socrático é quebrar a crença da pessoa apenas com perguntas. Porque você não pode ir lá e falar isso aqui não é real, porque você vai estar invadindo o mapa dela. Você tem que fazer perguntas na qual ela não tem a resposta e a partir da ausência da resposta ela vai perceber que é uma crença errônea, certo? Então isso se chama questionamento socrático. Expectativa fora da realidade, né? Aí vem o pornô também, né? Eu achei que minha namorada, quando eu tirasse o sutiã dela, o peito dela ia estar batendo no queixo. E ela tirou o sutiã e o peito estava normal. Eu já não fiquei com vontade. Eu brochei. Então, expectativas também, tá? Trabalhe isso com o paciente. Falta de informação sobre a fisiologia, o funcionamento sexual, de novo, o gráficozinho lá e tudo mais, a mulher que abre por dentro e tudo mais, tem que saber disso. E esses mitos aqui, ó, que eu coloquei alguns aqui para vocês, mas tem vários mitos, né? O homem sempre está interessado, o homem sempre está pronto para o sexo, quanto maior, melhor, não importa o tamanho do barco, e sim é o balanço do oceano, essas coisas assim também, sabe? Mulheres têm orgasmo sempre que fazem sexo, alguém que tem parceiro sexual não se masturba, né? Esses mitos aí, tá? Vocês vão ter que tirar da pessoa. Alguém mandou alguma coisa aqui? Metamodelo. É verdade, metamodelo pode ser muito usado aqui, gente. Muito utilizado. Controle de estímulos, ó, manipular fatores ambientais, tá? Então, assim, às vezes a pessoa gosta, vamos supor que nem a Márcia perguntou lá, a mulher tá com falta de libido, mas você vai pegar essa mulher e ela gosta muito de transar em público. Em público, assim, digamos assim, fora de casa, né? Fora de casa, em lugar, assim, que pode passar alguém. Então, você leva a mulher ali, vai para algum lugar ali meio que diferentão e vai fazer com ela, vai dar vontade nela, porque é uma coisa diferente, lógico, não vai sair fazendo isso todo dia para você não ser preso também. Mas se você sabe que dá prazer para ela e ela tá com um déficit ali de libido, vai, ajuda a coleguinha, vai para lá uma vezinha ou outra, não vai matar ninguém, tá? E vai fazer ela feliz e você vai ficar feliz também. Então, manipular os fatores ambientais que podem estar atrapalhando ou ajudando, tá? No caso, vamos supor, se a pessoa
ela tem uma parede vermelha no quarto dela, e o vermelho dá muito tesão nela e ela tá com ejaculação precoce. Então, pinta a parede de outra cor, cacete, tá? Muda a parede de outra cor, porque daí, se você sabe que a cor vermelha te dá mais tesão e você tá querendo diminuir um pouco, então muda a cor. Talvez, então manipular o fator ambiental pode ajudar bastante, tá? Facilitar um determinado comportamento, bom, já falei disso. Cria condições que levam a um funcionamento sexual adequado, já falei também agora, né? Pode ajudar ou atrapalhar. Etapas, cria uma lista de fatores positivos à excitação, exemplo, lugar, horário, humor, atmosfera. Aí você pode, isso dependendo do que a pessoa tem, né? Se é retardo ou se é aceleração. Maximizar o número de fatores positivos de um encontro, né? Então, se a pessoa tem problema de excitação sexual, bota naquela área sexual que você vai praticar o sexo com ela, tudo que mais dá prazer para ela, tá? Tudo, enche ela. Se a mulher ali tá com baixa libido e você sabe 10 coisas que dão tesão nela, leva as 10 coisas ali para aquele setor, tá? Para ajudar ela o máximo que você puder. E o mesmo para ele, se o problema for com ele. E cria uma lista de fatores negativos para evitar também, né? Não adianta você fazer 10 que ajudam, mas vamos supor, a mulher detesta o cara com meia na hora de fazer sexo. Aí ele faz 10 coisas para excitar ela, mas ele vai lá e bota a meia. Aí não adianta nada. Então tem que ficar com cuidado também com o que atrapalha ela para sentir o prazer também, tá? Não preste atenção só em uma coisa. Calma que tá acabando, tá acabando. Evitar aqui, né? Evite você como paciente, na verdade, assim, evite deixar o paciente fazer isso, né? Ele pensar assim, tomara que funcione dessa vez. Não é tomara. Se vocês estão trabalhando, se vocês têm um processo ali sendo feito, não tem nada que tomara, vai funcionar, tá? Se ele está fazendo a parte dele, você é o seu e tá tudo ali, então vai funcionar, acredite, tá? Vou decepcionar de novo, aí acaba nem fazendo. Então, tira essas crenças aqui da pessoa. Vai doer. Não vou fazer porque vai doer. Você vai saber nunca se você não fizer. Se doer, você para, tá? Explicar, né, mostrar o impacto dos pensamentos na excitação, pegar exemplos de casos que ele estava preocupado e não conseguiu se excitar, por exemplo, para mostrar que a preocupação em si, né, o medo de ter medo ou medo de acontecer tal coisa já atrapalha tudo. E descatastrofizar o resultado negativo. Ou seja, calma, se não der certo, a gente está aqui, a gente vai trabalhar de novo, a gente muda a abordagem, não vai acabar o mundo se você for fazer ali e não resolveu. Então, calma, vai com calma, respira, tá? Descatastrofize o resultado negativo para o seu paciente. E aqui, né, o foco sensorial, usado principalmente nos transtornos de excitação aqui. Diminuir o foco do desempenho, tá? Então, como já falei isso 1000 vezes, não vou falar de novo. Desenvolver o foco às sensações prazerosas. Então, tudo que é de sensação, por exemplo, a minha parceira tá com um problema de excitação, mas ela gosta muito, muito, muito que mexa no mamilo dela, ou que beije o pescoço. Então, você foca ali, tá? Foca mais do que o normal, porque você sabe que vai ajudar. Aumentar a cumplicidade sexual também, tá? Por exemplo, se o cara sabe que a mulher demora mais tempo que ele, e ele é mais rápido que ela, então ele pode começar fazendo sexo oral nela no início, até ela atingir certo ponto de excitação. Na hora que ela tiver em certo ponto, ele aí então entra com a penetração e eles vão conseguir chegar juntos, tá? Isso aqui é cumplicidade, é você entender que o parceiro é mais rápido ou mais devagar e se adequar dentro do que você pode para ajudar ele, tá? Enfim, acabei. Eu sei que atrasei, mas acabei. Obrigado, gente. Acabou, finalmente. Eu sei que foi longo, mas eu juro que eu fiz o mais rápido possível aqui, porque é muita coisa, tá? Quando que muita você volta? Coisa mesmo. Na verdade, eu volto talvez para falar da pessoa que transa com formiga. Aí eu não sei quando, aí veja com a equipe diretora. Deixa eu fechar aqui. Foi perfeito. Não sei, eu acho que as perguntas foram sendo respondidas aí ao longo do coisa. O pessoal está aqui pedindo que você volte, né? Então, a gente depois vai ver aí. A Gi vai ser a nossa... tratar depois a sua volta. E também o pessoal dando parabéns e dizendo, a Marcinha, maravilhoso, foi perfeito. Obrigado, gente. Então, a gente está acabando aqui a nossa resenha de hoje. Estamos aí. Vamos, então... Quem não está me seguindo lá nas redes sociais, que nem eu falei, eu estou
Eu tô como Henry Dávila com Y, tá? Henry Dávila Oficial. Então vai lá no Instagram. No YouTube eu tenho um canal também, que é Hipnoanálise Henry Dávila, ou Henry Dávila Hipnoanálise, é só você procurar lá. Então, as minhas redes sociais estão ali. Dentro das redes sociais você vê tudo que eu faço, então é só me seguir lá e qualquer coisa me chama, eu sou bem acessível, tá? Pode me chamar no WhatsApp, no Instagram, fiquem à vontade. Beijo e obrigado pelo convite mais uma vez. Henry Dávila Oficial, é isso mesmo. E obrigado pelo convite de novo, gente. É um prazer estar aqui com vocês mesmo. Desculpe ter alugado vocês por tanto tempo, mas é que as aulas costumam ser longas mesmo, tá? Mas brigadão aí. Gratidão. Joia, valeu. Então, estamos encerrando aqui a nossa resenha de hoje. Eu quero agradecer a todos aqui que compareceram aqui à nossa resenha. Lembrando também que, para que vocês entrem nas nossas redes sociais para receberem os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter. Quem sabe vocês vão também se interessar pela próxima resenha do Emerson. Agradecer o nosso convidado Emerson Henrique, né? E vocês aqui presentes, que estão aqui nos ouvindo, a você também que está aí no podcast, e a você que está aí também no YouTube assistindo a gente. Dê o seu like e ajude que o nosso colabore, né? Para que o nosso canal possa crescer cada vez mais, tá? E lembrando também, nós temos sempre, depois dessa nossa resenha, o after, o depois da resenha, né? E vamos estar lá para vocês que estão aqui nos assistindo agora. Se vocês quiserem, vão lá no Instagram do Praticadamente e a gente vai estar podendo aí, convidando até o nosso convidado, né? O Emerson também, para participar de lá. E a gente vai dar aquele... falando um pouquinho sobre o que aconteceu hoje e avisando o pessoal que para poder, se quiserem assistir depois no YouTube, tá? Então é isso aí, pessoal, e a gente então se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!